padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, aqui estamos ao redor de nossa mãe amada, Mãe Maria, discípula exemplar, que nos inspira a proclamar a palavra e acolhê-la de modo sempre mais amoroso. Por isso, assim, podemos fecundar o nosso caminho neste tempo da Quaresma, tempo de conversão, conversão de que tanto precisamos, para não sermos penalizados de sermos tirados do reino de Deus, ou do reino de Deus nos ser tirados, entregue a quem produz frutos, como o Senhor nos diz. Não somos donos de absolutamente nada. Somos desafiados a nos sentir servidores. Reflete bem e nos adverte o que encontramos no tratado contra as heresias de Santo Irineu, bispo, ao argumentar. Deus plantou a vinha do gênero humano ao modelar Adão e ao escolher os patriarcas. Em seguida, quis confiá-la a vinhateiros pelo dom da lei mosaica, pôs uma cerca em volta, isto é, delimitou a terra que eles deviam cultivar, ergueu ali uma torre, isto é, escolheu Jerusalém, preparou um lagar, ou seja, um receptáculo para o espírito profético. Enviou-lhes profetas antes do exílio na Babilônia e em seguida, depois do exílio, outros ainda, em maior número para reclamar os frutos. Eis com que espécie de pregações os profetas reclamavam o fruto da justiça, porque os vinhateiros repeliram o Filho de Deus e o lançaram fora da vinha após matá-lo. Deus com justiça os reprovou, e foi aos pagãos que se encontravam fora da vinha que ele confiou o cuidado de fazer frutificar o seu campo. Como dissera o profeta Jeremias, o Senhor reprovou e rejeitou a nação que fez isto. Os filhos de Judá fizeram mal diante de mim, diz o Senhor. Foi, portanto, um só e mesmo Deus Pai que plantou a vinha, que tirou o povo do Egito, que enviou os profetas, que mandou o seu Filho e que confiou sua vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no devido tempo. É por isso, meu irmão, minha irmã, que o Senhor dizia a seus discípulos, para fazer de nós bons operários, ficai atentos e vigiai a todo momento. Ficai de prontidão, com o cinto amarrado e as lâmpadas acesas. Sede como homens que esperam a vinda de seu Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando, ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam, com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhe disse, vós nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois eles consideravam Jesus um profeta. Amado e amada de Deus,
chefes dos sacerdotes, anciãos do povo, interpelados pela parábola que Jesus lhes conta, mostrando a eles que não somos donos de nada. A vinha pertence ao Senhor, que a plantou, pôs cerca, fez nela um lagar para esmagar as uvas e assim poder viver a experiência bonita de construir um novo tempo. A vinha foi arrendada a vinhateiros, o dono viajou, deu-lhes a responsabilidade e eles tinham que cumprir com responsabilidade a missão recebida. No tempo da colheita, o proprietário vem mandando seus empregados para receberem dos vinhateiros a quem a vinha tinha sido arrendada os frutos. No entanto, eles, ao invés de darem fruto, foram violentos, espancando a um, matando a outro e apedrejando a um terceiro. O proprietário manda outros, trata-os do mesmo modo, até que finalmente manda o próprio filho, pensando, ao meu filho eles vão respeitar. Vai assim construindo uma compreensão para mostrar o que farão com ele Cristo. No entanto, dizem, ao invés de respeitá-lo, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Agarraram-no, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Quando, portanto, o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Para iluminar, meu irmão, minha irmã, a nossa responsabilidade a respeito do que dizemos, do que fazemos, do que omitimos. Os sumos sacerdotes e os anciãos até responderam, com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos do tempo certo. Isso eles compreendem, mas não traduzem esta compreensão numa conduta adequada. Por isso o Senhor lhes lembra, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E nos diz, o reino de Deus será tirado de um povo que não produz fruto para ser dado a um povo que produz frutos. Entenderam os fariseus e os sacerdotes. Ouviram as palavras de Jesus. Por isso se desgostaram e procuravam matá-lo, pois não consideravam a Jesus como ele era, como outros o consideravam um verdadeiro profeta. Tenhamos presente o que nos diz no Tratado contra as Heresias Santo Irineu, para nos tornarmos capazes de perceber o que conta de fato. Os preceitos que implicavam a servidão e tinham o caráter de sinais foram abolidos pelo Senhor na nova aliança da liberdade. Vivamos a liberdade de filhos e filhas de Deus, abrindo-nos à ação do Espírito Santo, a exemplo de Maria. Por isso, unidos a ela, supliquemos esta graça, desta abertura, para que seguirmos o caminho e produzirmos frutos e frutos que permaneçam. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho
E Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo